Graça e a paz do Filho do Eterno sejam com todos os irmãos. Amados, vamos falar hoje sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Isso, estamos no tema escatologia e esse assunto é um dos mais importantes, as 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando os irmãos que eu vou trazer esse assunto aqui resumidamente, ok, irmãos? Vou falar rápido, vou falar breve aqui, quero dizer, né, breve, trazer um resumo compacto a respeito desse assunto, porque é um assunto extenso. Na verdade, eu precisaria falar um vídeo sobre cada uma das igrejas, mas no caso aqui hoje eu vou trazer o resumo para nós, ok? Vamos ler então Apocalipse capítulo 1, no versículo de número 19, que diz assim, ó: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas coisas hão de acontecer. Então, as 7 cartas do Messias, as igrejas da Ásia Menor, elas fazem parte, meus amados, de um primeiro conjunto das visões que João teve do Apocalipse. Então, ela é uma mensagem, acima de tudo, você precisa lembrar que ela é uma mensagem atemporal, ok? Ela é uma mensagem atemporal. Por quê, Davi? No versículo que nós acabamos de ler, que diz assim, ó: escreve as coisas que tem visto. Isso aí fala do passado. As que são, fala do presente. E as que depois dessas hão de acontecer. Então, está se referindo ao futuro. Então, segundo Apocalipse 1, no versículo 19, Apocalipse, essas cartas, elas são uma revelação do passado, são para o presente, é uma mensagem para o passado, é uma mensagem para o presente e é uma mensagem para o futuro também. É uma mensagem que ela engloba, ela serve para todas as igrejas, meu amado. Amém? Você pode tirar proveito em todos os momentos, né? Todas as igrejas elas podem aprender com essas mensagens aqui, ok? Então, o Cordeiro, Yahshua, ele começou a sua mensagem, vou trazer esse detalhe aqui para os irmãos, essas pérolas aqui para os irmãos, ele começou as suas mensagens, né? A mensagem às igrejas, se dirigindo aos anjos locais. Então, o que é anjo local? É um anjo da igreja. O que é o anjo, né? Se você pode ver aqui, em Apocalipse, no início, né, começa essas cartas, elas estão em Apocalipse capítulo 2, no capítulo 2 e no capítulo 3 também. Então você vai encontrar nesses 2 capítulos aqui. Então você vai encontrar sempre o Senhor se referindo da seguinte forma, né, ao anjo da igreja. As 7 expressões que ele usa aqui, né, anjo é citado aqui, né, está se referindo ao que, Davi? Está se referindo aos pastores dessas igrejas, dessas cidades. Ele não estava se referindo a uma denominação. Nunca foi a intenção do Senhor que numa cidade, numa localidade, tivessem várias igrejas. É claro que existiam muitos crentes nessas cidades aí, né? Existiam milhares de pessoas já tinham se convertido nessa época. Mas quando o Senhor escreveu, por exemplo, a Éfeso, ele estava se referindo o quê? À igreja em Éfeso, aquele povo lá em Éfeso, ok? Então nunca foi a intenção do Senhor, do Cordeiro, do Filho do Eterno, que tivessem várias denominações, várias divisões, ok? Mas esse aí é um outro assunto. Então vamos lá, né? Então ele diz aqui, ao anjo, né? O anjo está se referindo aos pastores locais, aqueles que estão à frente, aqueles que são os responsáveis espirituais. Ele também diz, isto diz, ou assim diz. Você pode ver que sempre o Senhor faz essas colocações. Isto diz, ou assim diz. Então, Yahshua, ele se apresenta de uma forma diferente também para cada igreja, né? Você pode ver, por exemplo, em Éfeso, vou trazer o detalhe aqui antes de comentar um pouquinho a respeito delas. A Éfeso, ele diz, está lá em Apocalipse 2, no versículo 1, ele diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, no meio dos 7 castiçais. Para Esmirna, o Senhor disse assim, ó: o primeiro e o último, que foi morto, mas que vive, que reviveu. Apocalipse 2, verso 8. Para Pérgamo ele disse, aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, está em Apocalipse 2, no versículo 12. E a Tiatira ele disse, o Filho do Eterno, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, está no versículo 18, capítulo 2. Para Sardes, ele se apresentou para a igreja da seguinte forma, ele disse, aquele que tem os 7 espíritos do Criador, os 7 espíritos do Pai, de Al, e as estrelas. Foi assim que ele se apresentou. Depois a Filadélfia, ele se apresentou assim, ó: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E para Laodiceia, ele se apresentou da seguinte forma: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de algo. Apocalipse 3, versículo 14. Então, a maioria das igrejas, o Cordeiro, ele sempre disse, né? Conheço as tuas obras. Foram 7 igrejas, mas para 5 delas ele se apresentou assim, ó, conheço as tuas obras, exceto Esmirna e Pérgamo, que ele se referiu diferente. Esmirna, ele disse assim, ó, conheço a tua tribulação, Apocalipse 2, versículo 9. E Pérgamo, ele disse, conheço o lugar em que habitas. Mas para as outras 5 igrejas, ele disse, conheço as tuas obras. Então isso aí são pontos importantes que eu estou trazendo aqui para os irmãos, né? Outra coisa importante que o Senhor disse a todas as igrejas, ele também sempre no final, ele disse assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma proclamação, significa que ele está chamando a atenção. Isso quer dizer que o conteúdo daquilo que ele está falando para aquela igreja, mesmo local, mesmo para aquela cidade, é para todos os ouvintes de todos os tempos. Ok, meus amados? Então, no final de cada carta, o Filho do Eterno, ele promete também, no final de cada carta, mesmo com a exortação e o incentivo que ele traz ali, ele promete também uma bênção para os vencedores. Mesmo as igrejas que tinham dificuldades, que estavam sendo exortadas, né? Como Laodiceia, ele estava trazendo também uma promessa para aqueles vencedores. Ele estava trazendo também uma promessa de bênção, de vitória. Vamos lá? Ele se referia assim, né? Ao que vencer ou ao vencedor. Vou trazer para os irmãos aqui essas 7 promessas para os vencedores. Para a primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso, ele disse assim, ó, você vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso do Criador, no meio do paraíso do Pai. Para a segunda igreja, na segunda carta, ele faz a seguinte promessa para os vencedores. De modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Verso 11 do capítulo 2. Para a terceira igreja, ele disse, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glórias ao Pai. E para a quarta igreja, ele fez a seguinte promessa para os vencedores. Lhe darei autoridade sobre as nações. Para a quinta igreja, ele disse, será assim, vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. À sexta igreja ele disse, e eu farei coluna no templo do meu Elohim, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Elohim, e o nome da cidade do meu Elohim, e a nova El Shalom, que desce do céu, da parte do meu Elohim, e também o meu novo nome. E para a sétima igreja, que foi Laodiceia, ele disse, e eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então, para todas as igrejas, mesmo aquelas que o Senhor estava exortando, ele fez promessas para os vencedores. Existe uma diferença de alguém que chega no céu passado que como pelo fogo, a pessoa apenas conseguiu chegar pelo céu pela fé, mas ela não conquistou nada, ela não se esforçou. A salvação, detalhe que a salvação é pela fé, é pela graça, pela obra consumada que o Cordeiro fez lá no madeiro. Mas você pode ser uma pessoa fiel, você pode ser uma pessoa perseverante aqui nesse mundo. Você pode ser uma pessoa que vai honrar o nome do Eterno, então ele vai te recompensar. Para esses, as Escrituras chamam de vencedores. É uma coisa especial. Então vamos então às cartas das eras. Essas igrejas, além de serem locais, elas também representam eras no tempo da igreja do corpo de Cristo. Então vamos lá. Éfeso significa a igreja apostólica, significa a igreja do primeiro século, onde estavam os apóstolos ali ensinando e doutrinando. Era uma igreja grandemente abençoada. Ia do ano 30 até o ano 100 da nossa era. Esmirna era uma igreja muito perseguida. Foi exatamente nessa igreja aí que nasceram os mártires, ou melhor, eles morreram, né? Porque os mártires são aqueles que morrem pela causa do evangelho. E depois Pérgamo, a palavra Pérgamo aqui, entre os seus significados, mas o significado que mais se destaca é casamento. A igreja imperial, é chamada igreja imperial. Ela vai do ano 300 aproximadamente até o ano 590. Então aqui a igreja ela casou-se com o Estado, posso dizer assim, né? Ela se institucionalizou. A palavra seria essa aqui, né? Mas a igreja ela não deve ser uma instituição. Ela é uma instituição hoje,
mas ela não deve ser uma instituição. Acima de tudo, a igreja é um corpo. Ela é o corpo do Cordeiro, ela é o corpo de Yahshua, ok? Então ela se casou com o Estado. As coisas começaram a ficar complicado aqui. Então a quarta igreja, que é Tiatira, representa o tempo da igreja católica, onde a igreja católica ganhou o seu corpo. Então esse tempo aí da igreja de Tiatira, que representa a igreja católica, está dentro da Idade Média, que é de 590 até 1517, mais ou menos, aproximadamente, ok? Depois vem a quinta igreja, quando Martinho Lutero ele trouxe aquela reforma toda, né, que é representado pela igreja de Sardes, o tempo da igreja de Sardes, é a igreja reformada, a igreja da Renascença, né? Então é a igreja do tempo da reforma de Martinho Lutero. Depois vem a sexta e a sétima igreja, né? A sexta e a sétima igreja, vamos falar primeiro a sexta, né? Que é a igreja de Filadélfia, quando houve o avivamento missionário. A igreja que evangelizava, a igreja que evangeliza, a igreja que trouxe o avivamento para dentro de si, representado ali pelo tempo de 1730 a 1900, mais ou menos, né? É a igreja desperta. Muitos estudiosos, eles dizem que o tempo dessa igreja foi até 1900, mas eu digo para você, uma interpretação atual, uma interpretação dos nossos dias, né? Que Filadélfia ela é uma igreja do nosso tempo, bem como Laodiceia, que é a última igreja. É representada como uma igreja morna, uma igreja apostata, que vem depois de 1900, né? Que ela vai até a segunda vinda do Cordeiro. Então, em resumo, o que nós percebemos aqui, a mensagem que o Senhor dá para essas 7 igrejas é o quê? Para Éfeso, a mensagem é: volta ao primeiro amor. Para Esmirna, significa o quê? Mantenha-se firme nas tribulações, porque aquela igreja era uma igreja perseguida. Para Pérgamo, era que eles deveriam perseverar na fé e sair da idolatria. Tiatira, era sair do pecado e da idolatria. Para Sardes, era o arrependimento e o conserto. E para Filadélfia, eles guardavam a palavra, né? Eles não negavam o nome. O destaque dessa igreja, da igreja de Filadélfia, que é uma igreja que está no nosso presente momento agora, é que é uma igreja que guarda a palavra. É uma igreja que conhece o nome do Cordeiro. É uma igreja que conhece o nome do Criador. Ela guarda, ela não nega esse nome. E ela vai ser preservada não na hora, a Escritura diz, mas da hora da tribulação. Eu digo da grande tribulação, ok? E Laodiceia, que é uma igreja morna e iludida com as riquezas temporárias, que é esse evangelho fracassado, que é esse evangelho ilusório que é trazido por aí, que muitas pessoas ficam correndo atrás dele, ok? Então, meus amados, eu trouxe aqui para os irmãos, né? Sei que foi resumido e foi rápido e corrido também, mas essas 7 igrejas, 7 nas Escrituras é dito como um número de perfeição ou de algo que seja completo. Então, nessas 7 igrejas, nós recebemos os conselhos, as advertências e também o encorajamento, as promessas que nós precisamos para nos apegar a vida que o Pai quer para nós, ok? Para nós nos apegarmos para as nossas vidas e para as nossas famílias. Então, você deve permitir que o Espírito do Eterno traga despertamento para a sua vida. Existem nesse momento agora 2 igrejas que estão presentes, 2 igrejas espirituais, pelo menos, né? Que é Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia vai ficar aqui para passar a tribulação, mas Filadélfia será arrebatada. E a outra igreja, que é a igreja representada pela Igreja Católica, né, que pelos estudiosos ela é tida como Tiatira, né? Ela é tida como uma igreja que é a Igreja Católica, é uma igreja também que vai passar pela grande tribulação. Então deixa para os irmãos aí, deixa para os irmãos junto com as promessas, junto com as advertências, as 7 igrejas do Apocalipse. Eu sou o pastor Davi Daniel. Se você gostou desse conteúdo, desse aprendizado da palavra, dessa edificação espiritual, esse é o propósito desse canal, trazer edificação, fortalecimento, o alimento espiritual que vai te fortalecer, que vai abrir os seus olhos, que vai extrair você da Matrix, vai arrebatar você da Matrix, porque se você continuar na Matrix, se você continuar no sono espiritual, se você continuar se contentando com as coisas desse mundo, indo e só voltando para o seu trabalho, praticando as suas coisas, não que isso seja errado, mas sem você estar desperto, você vai passar pelo momento da grande tribulação aqui que está próxima, que vai ser os nossos assuntos seguidos, que nós falaremos sobre isso aí. Você vai passar por esse momento, não é uma coisa que é para muito tempo não, ok? É uma realidade das Escrituras para nós e para esse tempo que está muito próximo, está para os próximos anos. Mas se você se despertar, se você der ouvidos à voz do Espírito do Eterno, sua vida será transformada, ok? Deixa o seu like, se inscreve no canal
Não deixa de acompanhar os nossos vídeos anteriores em que nós estamos falando sobre escatologia. Também estou falando sobre predestinação. É um assunto importante que você precisa ouvir, que você precisa aprender, porque é uma heresia maligna, é um fermento trazido pelos fariseus dessa época agora, porque eles querem continuar pregando, mesmo eles sabendo que isso aí não é bíblico, que isso não é verdade, mas eles querem continuar pregando, porque o salário deles depende disso. Então, é um status quo, nós podemos dizer assim, né? Eles estão presos ao establishment, né? Então, mas alguém tem que anunciar essa verdade, né? Mesmo que o canal é simples, é como a igreja de Filadélfia, né? Ela era simples, ela tinha muita dificuldade, mas ela era fiel. Então, eu convido você a ser espiritualmente dessa igreja. Desperta, abre os seus olhos, que o Pai vai fazer uma grande obra na sua vida e na sua família. Até o próximo vídeo.